Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou a Patrícia e vou me audiodescrever brevemente. Eu sou mulher, negra, cabelos cacheados e curtos, uso óculos, tenho os olhos castanhos, estou com lenço vermelho, blusa preta na sala da minha casa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da nossa Semana de Educação da Faculdade da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu estou aqui enquanto membro do Diretório de Pedagogia da mesma instituição e vou mediar a live com o tema Desafios e Perspectivas para a volta às aulas em Juiz de Fora. Mas antes eu vou explicar um pouquinho sobre a organização desse evento. Então, nós vamos falar sobre os certificados a princípio, porque estamos recebendo muitas perguntas, tá bom? A Semana da Educação é um evento feito, tá, pelos diretórios da pedagogia, matemática, ciências biológicas, química e educação física, todas as licenciaturas da UFJF. E o nosso objetivo é dialogar sobre os desafios da educação, fortalecendo os debates e reafirmando o seu caráter transformador, aproveitando também para comemorar hoje o Dia Mundial da Educação e o centenário de Paulo Freire. Então, por isso, durante essa semana, nós estamos tendo uma série, né, de lives, começamos na segunda-feira, essa é a segunda live de hoje, depois da nossa live teremos uma outra live, tá? Então, fiquem ligados com a gente. E contamos também com a presença de vários professores, especialistas na área da educação, para brilhantar ainda mais, né, o nosso evento. Vou apresentar a nossa querida convidada de hoje, a professora mestre e nossa atual secretária de Educação, Nádia Ribas. Ela é filha da UFJF, formada em Pedagogia pela nossa instituição, especialista em Alfabetização em Linguagem também pela UFJF, mestrada aqui na UFJF, e agora está doutoranda como professor pós-doutor já Dejane na UFJF. Tem uma larga experiência na área da educação, com mais de 20 anos, atuando como professora de educação básica na rede municipal de Juiz de Fora, diretora, coordenadora, em temas, né, de educação, trabalho, políticas, e tenho a honra de falar que também sou professora da rede, fui aluna da Nádia, e é isso, professora Nádia, passo a palavra para você com muito carinho. E só lembrando, gente, perguntas e comentários são enviados no chat, a gente vai anotar, e no finalzinho a gente vai responder, tá bom? Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pela pedagogia. Boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Nádia Ribas, eu sou mulher branca, de 51 anos, tenho os cabelos curtos, bem curtos e grisalhos, uso óculos de grau com armação escura, estou na sala da minha casa, e como eu moro aqui no centro, na região do São Mateus, moro perto da Independência, vocês podem ouvir, às vezes, barulho aqui, porque a janela está aberta. Usando uma blusa preta, e eu estou usando um lindo colar feito pelos Machacalis, que são um grupo indígena, né, daqui da região de Minas, do norte de Minas, todo de miçangas colorido, e eu tenho usado nesses dias esse colar, porque é uma identidade minha. Eu não sou de Juiz de Fora, eu vim para Juiz de Fora com 20 anos, eu nasci na cidade no interior do Mato Grosso do Sul, quase na divisa com o Paraguai, a cidade chama Amambai, e fica 1 hora da divisa com o Paraguai, e eu vim para cá com 17 anos para estudar, uma tia e um tio que moravam aqui, e como disse a Patrícia, a minha formação acadêmica, então, a partir da graduação,
se deu na UFJF. A UFJF é minha casa querida, estou morrendo de saudade, e eu estava comentando antes de iniciarmos, que na minha graduação, e aí tem a ver com a minha história hoje também, né? Quando eu falei também do colar, porque eu sou descendente de indígenas da região do Sul. Então, apesar de ter a pele branca, porque lá é uma região que foi colonizada pelo pessoal do Sul do Brasil, né? Pessoas muito brancas, eu sou descendente direta dos indígenas de lá, até por isso que eu tenho um olho bem pequenininho, bem puxadinho. E o meu signo, né, na comunidade surda, é um óculos e um olho puxadinho, assim. Então, hoje eu me identifico com os machacalis, e nós temos um grupo de mulheres aqui em Juiz de Fora, temos comprado as peças dos machacalis desde o início da pandemia, que é uma forma de ajudar, porque eles estão nas aldeias, sem poder ter o contato com a cidade, estão passando por muitas dificuldades. E aí, voltando, eu chego em Juiz de Fora com 17 anos, do terceiro ano do ensino médio, e com 18 anos eu entrei na faculdade de pedagogia, fiz pedagogia. Na minha época, assim que a gente terminava o curso de pedagogia, nós tínhamos algumas habilidades extras, e aí eu fiz os 4 anos de pedagogia e voltei no ano seguinte, fiz administração escolar, inspeção escolar, que eram outras habilitações. E aí foi o ano quando eu terminei também, eu estava nesse período no DCE. Assim, no curso de pedagogia, eu, já no primeiro semestre, eu lembro que teve ação do DCE, e um determinado grupo foi até a minha sala, nós funcionávamos ainda, o pedagogia funcionava no antigo ICHL, do outro lado da UFJF. Depois, ao final do primeiro semestre, nós fomos transferidos para o prédio novo que estava sendo construído, a Faculdade de Educação, que hoje é o prédio antigo. Então, eu inaugurei o prédio antigo da Faculdade de Educação na minha formação. E naquele primeiro semestre que nós estávamos, um grupo se apresentou na nossa sala de aula, falando que haveria eleição do DSEC, que era o DCE, que era a representação estudantil, né, lutando pelos nossos direitos, e falaram o dia que seria eleição. Ninguém mais passou na nossa sala, e eu lembro que no dia da eleição, do DCE, eu convoquei a minha turma, falei, a gente tem que ir lá, tem que votar, porque são os nossos representantes. E eu lembro que eu chamei a turma toda, nós fomos, a urna ficava na cantina do ICHL, e todo mundo votou, e óbvio que votamos naquele grupo, né, que era o único que tinha se apresentado a nós, era quem nós conhecíamos. E eu lembro que nesse dia, voltando para a sala de aula, uma colega que hoje mora na Bahia, a Sueli Ezequiel, falou assim, Nádia, eu acho que um dia você vai estar nesse DCE. Sim, né, porque eu fiz toda a movição, e eu sou uma pessoa que gosto de discussão política, já fazia isso de uma forma meio que indireta na minha cidade, mesmo não tendo centro de estudante, nem nada, mas eu sempre fui questionadora, que eu sou de uma família de leitores, uma família muito pobre, mas meu pai prezava muito a leitura, o estudo, e a única banca de jornal que tinha na nossa cidade, o pai levava a gente uma vez por lá. Nós somos bastante filhos, 8 filhos, e a gente comprava gibi, podia ler livros e tudo mais. Então, eu falo isso que quando eu entro na universidade, no primeiro momento já fui apresentada ao DCE, e depois, de fato, eu conheci o DA de Pedagogia, passei a militar no DA de Pedagogia, cheguei a ser presidente do DA de Pedagogia, e militando também paralelamente no DCE, e terminei o último ano também como presidente do DCE. E isso foi muito importante. Eu estava comentando isso, que a militância no movimento estudantil me deu um cabedal político muito importante. Porque, claro, são grupos diversos e a gente aprende muito. E eu lembro que quando eu era representante do DCE no CONSU, né, no Conselho Universitário, a cada reunião
eu achava que era uma aula, eu achava, assim, eu chegava e falava com os meus colegas, né, militantes, que era uma aula. Paralela à militância no movimento estudantil, eu participei de projetos de extensão e projeto de pesquisa, e, então, assim, eu fui mesclando acadêmica com a militância política. E aí, assim que eu formei, teve um concurso e eu já entrei na prefeitura como professora. Em 2 de agosto desse ano, eu completarei 28 anos como professora. Também passei em 2 concursos para professora, coordenadora, então atuei como professora, atuei também como coordenadora, depois pedindo de coordenadora, fiquei só como professora. Fui diretora eleita 3 vezes na região, nas escolas municipais da região norte, primeiro na Escola Maria Lizardo, em Benfica, foi a minha primeira escola, foi também uma escola que me ensinou muito, e posteriormente a Escola Áurea Nardelli, na Vila Esperança 2, que foi uma escola, que foi uma luta também daquela comunidade, e que eu participei da... Então, eu tenho esse histórico de militância, e talvez esse histórico de militância, com certeza esse histórico de militância me trouxe a esse papel que eu assumi, então, né, do dia 1º de janeiro. E quando a professora Margarida me chamou, me convidou para esse papel, foi no dia 7 de dezembro do ano passado. E eu não imaginava, eu costumo contar a história que no dia 4 de dezembro, do aniversário, eu sentadas, tomando uma cerveja, conversando, a gente, uma lista dos possíveis secretários ou secretárias. E aí, na segunda-feira seguinte, eu recebi o convite e, né, conversando muito com a professora Margarida, eu aceitei esse desafio. E aí fui apresentada no dia 10 de janeiro, então, no dia 10 de dezembro, e desde então eu estou dentro da secretaria todos os dias presencialmente. No dia 1º de janeiro, a professora Margarida e o Kennedy tomaram posse, e no dia 2, num ato simbólico, a professora Margarida foi passando por todas as secretarias para que cada secretário assinasse, então, seu termo de... E aí, quando ela chegou na Secretaria de Educação, ela comentou com as pessoas que estavam lá que ela me conhecia de muito tempo, desde a época que eu era militante no DCE. E ela lembrou que quando ela foi candidata a reitora, no primeiro, eu não votei. Nós, o DCE, naquele momento, tínhamos decidido por uma outra chapa, se eu não me engano, pelo professor André Pires. Mas aí, no segundo turno, então, nós nos aliamos à proposta dela. E ela lembrou isso, eu fiquei muito sem graça, que eu não lembrava desse fato histórico na minha vida com ela. Mas, enfim, eu sou militante também do Partido dos Trabalhadores, desde essa época do movimento estudantil. No movimento estudantil, há várias correntes políticas, me aliei e me identifiquei e me filiei. Então, eu sou filiada há mais de 30 anos no Partido dos Trabalhadores. Então, eu estou numa gestão, né, de uma professora que foi FJF e que é do Partido dos Trabalhadores. É uma questão de identidade que eu tenho que colocar, né, porque não é um grupo qualquer, não é um grupo neutro, né, é um grupo que tem uma identidade, que tem um projeto. E desde o primeiro momento que estamos na Secretaria de Educação, exatamente no ano do centenário do Paulo, nós deixamos explícita para toda a sociedade juiz-forana que nós estamos nos colocando uma gestão paulo-freireana, portanto, uma gestão dialógica. E eu conversava também isso com a Patrícia, que ser uma gestão inclusiva, dialógica, dá muito trabalho. Muitas vezes cansa, porque o diálogo é isso, é um vai e vem até a gente achar um ponto em comum, não é uma imposição, não é uma gestão de cima para baixo. E está sendo muito bom exercer esse papel nessa perspectiva. E eu trabalho com uma equipe muito boa, que eu tive a liberdade de escolher. Eu agradeço muito a professora Margarida por ter me dado essa liberdade.
Eu estou trabalhando com pessoas que também atuam na rede, que conhecem a rede, de chão de escola, né? Esse termo que eu particularmente não gosto muito, mas a gente usa. Então, são pessoas que conhecem a rede, né? A Ciele, que é subsecretária também, que é filha da UFJF, era diretora até o ano passado, a Ana Filha, a Lu Castro, a Vivian, que se juntou a nós recentemente, a Ana Paula, a Fábia, que está no departamento de pessoal, que é uma pessoa que já estava na gestão, mas que não é do chão da escola, mas que tem também todo esse pedagógico. Isa também, né, que é do ensino fundamental. Então, eu tenho uma equipe, eu não faço nada sozinha, eu tenho uma equipe muito boa, que também tem as suas equipes. E, principalmente, nós estamos em gestão em que a professora Margarida preza para que seja uma gestão compartilhada. Então, toda semana, às segundas-feiras, nós temos uma reunião com todo o secretariado, sob a liderança da professora Margarida. E ela sempre inicia essas reuniões, a gente discutir, sempre lembrando que todos nós ali somos gestores de totalidade. Então, há um compromisso de uma gestão compartilhada, de uma gestão parceira. E, durante os primeiros meses, nós pensando muito e já dialogando com as escolas e com as creches parceiras, nós pensamos e nós construímos, então, a nossa gestão, que se propõe Paulo Freireana, e a nossa proposta de trabalho, ela entra com o seguinte título: Anunciar, tempo de cuidar, aprender e transformar, que é o mesmo nome do nosso canal no YouTube, da Secretaria de Educação, onde também temos as lives de formação, que é o nosso grande carro-chefe para enfrentar o desafio, né, e as perspectivas para a volta às aulas em Juiz de Fora, que é o tema dessa live. Então, quando nós pensamos, né, no nome da nossa proposta, a primeira palavra que vinha até nós era a palavra anunciar, porque denúncia, ela é muito fácil, ela é muito rápida, e nós vivemos tempos, né, de muita denúncia, mas muitas vezes falta o anúncio. E no ano passado, quando no dia 17 de março, nós paramos as nossas escolas, as nossas creches aqui no município, nós passamos a viver um outro tempo, um tempo novo, um tempo diferente, um tempo difícil, e essa construção, reconstrução, né, do trabalho remoto, então, apresentou diante da pandemia, ela veio sendo construída com muito afinco por todos os profissionais das escolas, pela gestão anterior na Secretaria de Educação, pelas creches parceiras, que não são creches municipalizadas, mas são creches parceiras. Esse grupo de profissionais tem trabalhado muito, mas desde que eu assumi a gestão, vi de vários setores que os professores não estavam fazendo nada, que as escolas não estavam fazendo nada, que as creches não tinham feito nada. Eu falei, que isso? Eu sou professora nessa rede, nesse processo, como assim a gente não fez nada? A gente fez muito. E tinha um canal também no YouTube, né, da gestão anterior, anunciando, mostrando. Como assim alguém, principalmente representantes, sabe, setores importantes, dizendo que a gente não fez nada? Então, veio sempre a ideia de que a gente pode anunciar o trabalho remoto, as ações presenciais dos nossos profissionais nas escolas, nas creches, a busca pelos nossos alunos, o acolhimento dos nossos alunos. Isso foi feito, e foi feito de forma intensa, e de forma, muitas vezes, só com o próprio profissional fazendo. E aí nós fomos descobrindo, né, nesse ano passado, a possibilidade das ações e do trabalho mais dialógico, também coletivo. Esse foi um grande aprendizado para todos nós, nas escolas e nas creches. Então, a gente pensou, a gente tem que anunciar isso em todos os lugares, na Câmara, nos GTs, aonde a gente estiver, a gente tem que anunciar. Mas a gente também tem que cuidar, porque estamos todos muito cansados,
muitos adoecidos, mas a gente também tem que garantir o direito de aprendizagem do aluno. E se a gente conseguir fazer isso, anunciar, cuidar, aprender, a gente pode, então, transformar de fato. E aí, sim, a gente, de fato, será uma gestão paulo-freireana. E aí não é uma gestão só da secretaria, mas sempre envolvendo todos esses atores, porque senão não tem sentido a gente estar lá. Nós somos uma rede com 101 escolas, 46 creches parceiras, em torno de 43 mil alunos, mais de 5 mil profissionais de educação, só dentro da Secretaria de Educação, um pouquinho mais de 300 profissionais. Nós somos maiores que muitas cidades do Brasil. Num primeiro momento, eu gostei muito, porque apesar de ser da rede há tanto tempo, eu não tinha dimensão do que seria ser secretária num espaço tão amplo, ainda mais nesse momento tão atípico. Então, a importância da gente pensar nesse trabalho dialógico é porque é possível fazer qualquer coisa nesse momento, se não for com todo mundo. Com erros, mas erros que são sempre na perspectiva de acertar, e sempre tentando acertar mais do que errar. É o nosso principal objetivo. Então, os grandes desafios que nós temos, né, desde o início da gestão, foi, primeiro, romper um problema que nós identificamos de muitos ruídos e de falta de comunicação. Então, ampliando o nosso espaço de comunicação, principalmente de uma forma bem primitiva, que são os grupos de WhatsApp, mas em relações intensas, né, em muito diálogo com as nossas escolas e creches, formar um grupo de representantes de diretores e diretoras das escolas e também das creches. E temos também 4 CAEs, Centros de Atendimento Educacional Especializados, né, além das 101 escolas e das 46 creches. E, então, formamos esse que tem nos ajudado a pensar a gestão, os encontros mensais com os grupos de diretores, com os grupos de coordenadores, e já tivemos um momento inicial também, uma live com a prefeita, inclusive, fazendo uma prestação de conta no primeiro mês de gestão, com toda a nossa rede. E a gente está se propondo a fazer isso de outras formas. E aí o carro-chefe, como eu já citei, né, dessa proposta de trabalho, são os processos de formação. Então, retomamos a ação curricular da rede, porque nos últimos anos nós construímos a nossa proposta curricular. Aí, no ano de 2020, ela foi toda adequada à BNCC e, no final da gestão, a gestão apresentou, deixou registrada nossa proposta curricular. E essa proposta curricular está sendo discutida semanalmente através também do nosso canal no YouTube, né, num processo de formação bastante amplo e rico. Estamos trazendo também diálogos inclusivos para discutir como um todo. E aí a nossa gestão também se propõe e faz a discussão da diversidade de forma ampla. No nosso atual Plano Municipal de Educação, que foi aprovado alguns anos atrás, houve um debate muito grande na Câmara, e a perspectiva da diversidade foi colocada só como a diversidade no aspecto das pessoas com deficiência, só da educação especial. E nós voltamos à discussão, que nós vamos discutir a diversidade de forma ampla. Questões de gênero, raça, etnia, de religiões, toda a diversidade humana, além, né, das questões próprias da educação especial e da deficiência, serão dadas nessa discussão da diversidade na nossa formação e nas nossas ações concretas e diárias nos nossos espaços escolares. Isso também é um rompimento com uma estrutura que tinha se organizado nesses últimos anos, não só em Juiz, né, mas no Brasil como um todo. Então, a partir da formação, a gente vai estendendo e com propostas, em parceria também com os outros setores da prefeitura. Então, por exemplo, a prefeitura, assim que nós entramos nessa gestão, iniciado o projeto Boniteza, que é a ideia da limpeza e da zeladoria da nossa cidade, que ficou abandonada por muitos anos. E esse projeto começou das periferias para o centro da cidade, que ainda não chegou aqui.
Nós imaginávamos fazer isso em 100 dias, mas não. Entender porque nossos bairros estão, infelizmente, muito abandonados. E as nossas escolas, esse ano todo, né, agora mais de um ano também, mais fechadas do que abertas, nós começamos recente uma parceria com a Empave, o processo de limpeza também agora das escolas e das creches. Então, essa é uma ação concreta quando a gente pensa que em algum momento nós retornaremos às aulas presenciais, provavelmente no primeiro momento de forma e para a gente chegar, né, quem sabe num futuro, espero que não esteja muito longe, que é o do retorno presencial. Mas até a gente chegar a esse retorno presencial, nós temos muito caminho, e um deles é o da vacinação. Né? Nós estamos, apesar da cidade de Juiz de Fora estar à frente no processo de vacinação, inclusive em termos de Estado e de Brasil, porque essa gestão da vacinação tem sido feita com muito cuidado, muito zelo, sendo muito bem feita, intensamente pelos nossos profissionais da saúde, pela secretária de saúde. Nós ainda temos um percentual muito pequeno de pessoas vacinadas de vírus muito letal e que vem mudando. E essa é uma realidade do país, porque nós temos, todos sabem, uma realidade, né, de um governo que não pensou e não investiu. Então, nós temos o desafio da vacinação, mas a gente não pode ficar parados em vacinação. Enquanto isso, nós estamos construindo também, e a partir dessas perspectivas. Então, nós estamos, vou falar rapidamente de algumas ações concretas que nós estamos, que nós encontramos e que estamos já desenvolvendo. Esse projeto de limpeza nas nossas escolas, que se iniciou nessas últimas semanas. A gestão anterior deixou um PNE emergencial. PNE é o programa Nossa Escola, que é uma verba que é direcionada do Tesouro para as escolas. E foi feito um aditivo de número de alunos, e assim que nós assumimos, isso já estava tudo encaminhado, e a partir de janeiro as escolas começaram a receber verba para fazer pequenas reformas, pensando nos protocolos sanitários. E nós pensamos no mais possível e óbvio, que é garantir a ventilação dos espaços onde as nossas crianças, bebês e estudantes circulam, construção, possivelmente, então, abertura de janelas, as nossas escolas são muito fechadas, construções de pias e bebedouros pela escola, principalmente na entrada da escola, para garantir a higiene das mãos, garantir que as crianças não usem mais aquele bebedouro que a criança põe a boquinha, que não tem jeito, criança é criança, põe a boquinha. Então, é um bebedouro que garanta que a criança use a canequinha ou sua própria garrafinha, isso será mais o ideal. Então, isso vem sendo feito nas escolas e já acertamos. Hoje até tivemos uma reunião com alguns grupos que representam algumas das creches parceiras. Nós teremos agora na nossa gestão uma parte também desse PNE para as creches, também para o compra de insumos. Não é para reformas, mas para os insumos básicos, como máscara, né, para as crianças, para os profissionais, álcool em gel, sabonete. Isso que é o básico que a gente está lendo. O que eu tenho sugerido, e já estou para grupos de WhatsApp, muitas sugestões de protocolos, para que as pessoas comecem a pensar. Nós teremos uma reunião com os diretores, a reunião do mês, e já encaminharemos o nosso plano de retorno. Então, vamos pensar, junto com as escolas e com as creches, o nosso plano de retorno, que tem muitas variantes, mas, como eu disse, a gente não pode deixar de pensar e de construir, né, o espaçamento, pensar escola por escola, creche por creche, quantas crianças cabem em cada espaço, como que a gente vai fazer a merenda, como que a gente vai distribuir a merenda, porque cada realidade é uma. Nós construímos já, ainda não foi publicado, um protocolo sanitário, junto com a Secretaria de Saúde, aprovado por um comitê científico que acompanha a Secretaria de Saúde e que está nos estudos finais e que será apresentado.
esse será o polo de toda a cidade de Juara. Mas não impede que outros setores estejam discutindo. Por exemplo, os particulares já pensaram seus protocolos, que, claro, se adequarão ao protocolo da prefeitura. O Estado, a UFJF também. A prefeita criou um GT de estudo de educação que reúne representações significativas da cidade, e eu coordeno esse GT como secretária, e nós temos discutido isso ao longo dos últimos meses. Então, lá nós já apresentamos as condições das nossas escolas, nós já ouvimos as escolas particulares, já ouvimos as escolas estaduais, no próximo ouviremos a UFJF. Então, está sendo um grande grupo de estudo mesmo, né, do processo, do que são os espaços educativos na cidade e como que nós faremos esse retorno. Também estamos organizando, né, a entrega dos... Já houve um primeiro kit de alimentação que foi entregue em janeiro, com a verba do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, verba que a gente recebe do governo federal. Não tinha gasto na gestão anterior, por uma opção do que eles, né, tinham como proposta. No final do ano, nós fizemos uma licitação em janeiro, porque nós ainda estávamos trabalhando, entregamos esse kit alimentação. E agora faremos outros kits de outras formas que serão entregues a partir de junho, porque mesmo a criança não tendo na escola, não entregamos ainda porque estamos com uma de licitação. Porque ele não é uma cesta básica, ele é um kit menor, que corresponde à que a criança comeria na escola. Mas, né, já estamos correndo muito para garantir, junto com as outras secretarias, que a partir de sejam entregues. Então, essas são ações concretas também. Recebemos uma pequena verba no ano passado, através do programa Saúde Escolar, né, via Governo Federal, Ministério da Saúde, e a verba não foi encaminhada pela gestão anterior, deixou para nós fazermos, e não fazendo já os termos de referência e o que compraremos de insumos com essa verba, que é pouco mais de 600 mil, já é um pontapé também na compra de insumos. As escolas também, o ano passado, receberam um PDDE emergencial. PDDE é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que vem, né, via MEC para as escolas públicas, e foi feito um inicial, mais ou menos no meio do ano, também para compra de insumos. Essas são as ações práticas que a gente vem encaminhando, e agora o nosso maior e imenso desafio é, dentro das escolas, fazermos, então, os nossos planos próprios dentro dela, a partir desse protocolo, a partir do momento que ele for aplicado, que ele for disponibilizado, que ele for assinado pela prefeitura. Mas nós já estamos correndo atrás das discussões teóricas. Temos vários grupos que contribuíram, que repassaram seus estudos, e nós repassamos para os nossos grupos, né, via WhatsApp, para que as pessoas fossem, então, se adiantando e fazendo discussões. Sobre vacinação, pergunta, no dia que nós saímos da onda roxa, eu chegando aqui em casa, no prédio, no portão, uma das minhas vizinhas falou assim: Nádia, saímos da onda roxa, vai. Aí eu falei: não é assim. Nós saímos da onda roxa, nós saímos do programa Minas, consciente, né, do programa de Minas Gerais. Nós temos o nosso próprio programa para pensar no momento da pandemia. Em alguns momentos, o Minas Consciente ele é maior do que nós, igual a onda roxa, ela foi maior do que nós. Nós tínhamos que atender ao que era a proposta do Estado, óbvio. Mas dentro do nosso programa JF pela Vida, nós temos na faixa verde a possível volta às aulas, que implica muita coisa, como eu tenho dito, e uma delas passa pela vacinação. Os professores serão vacinados prioritariamente? Não tem nada definido sobre isso. Nós, Juiz de Fora, seguimos o PNI, o Programa Nacional de Imunização, que prevê os grupos por faixa etária, e depois que cumprimos as faixas etárias iniciais, né, dos mais idosos, que são os mais vulneráveis,
Entram as pessoas com comunidade e depois vêm os outros grupos, entre eles de educação. E em alguns lugares, né, em alguns estados e municípios, houve uma opção para tornar, por causa da volta às aulas, o grupo de professores prioritário. Juiz de Fora vai fazer isso? Não, não sei, eu não posso dizer. Discussões existem, óbvio, né? Mas o que se é possível nesse momento, não posso falar isso. Mas a gente tem que pensar só os professores. Quando me perguntam, ela falou assim, Nádia, minha filha tem déficit de atenção, ela não aguenta mais. Eu entendo a agonia das creches, hoje eu ouvi as creches sobre isso, dos pais, quando eu vou aos bairros, eu vejo as nossas crianças, e eu sei do cansaço e do adoecimento dos nossos profissionais, porque o trabalho remoto está exigindo muito, 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 muito mais que o presencial. Ninguém mais do que os professores querem voltar ao trabalho presencial, que é muito mais afetuoso, muito mais visível, e nós somos profissionais muito visíveis, né? Gostamos de visualizar, do que o presencial, mas nesse momento não é possível. E aí eu vou, para fechar, né, e passar para as perguntas que a Patrícia vai me repassar, a gente sempre tem que pensar o seguinte, quando as pessoas falam, não, mas a gente vai voltar com menos alunos e tudo, né? Então vai ter, a escola é o espaço que a gente pode ter mais controle, certo? Isso mesmo. Mas a escola, ela não funciona sozinha. A escola, ela mexe com todas. E aí eu comentei isso com a minha vizinha, eu falei assim, a gente não pega um aluno de casa e teletransporta para a escola. A gente não pega também o professor e teletransporta para a escola. Depois da aula, a gente teletransporta para casa. Não é assim. Para um aluno se deslocar até a escola, para o professor se deslocar até a escola, mexe com a mobilidade urbana de cidade, mexe com o comércio em torno da escola, com as vans escolares, né, que está na mobilidade urbana, como os ônibus, mexe com mais Uber, mexe com tudo nessa cidade. E não são só os professores e os alunos, são os faxineiros, os cantineiros, os secretários, os coordenadores, os diretores, porque a escola, todos esses profissionais são essenciais. Então, é uma discussão ampla, longa. E quem pode dizer essa ou aquela categoria é prioritária? Claro que a categoria dos profissionais da saúde é prioritária porque eles estão com a Covid. Mas os motoristas de ônibus também estão. O pessoal da segurança também. O pessoal da limpeza, que é fundamental. O pessoal da IPAV, que está, né, junto na zeladoria, na limpeza, também é fundamental. Então, como dizer que essa ou aquela categoria tem que ser privilegiada? A grande questão é que o governo federal não parou e não comprou as vacinas no tempo hábil e no tempo na nossa necessidade. Isso a gente tem que pontuar o tempo todo. Nós não estamos funcionando como outros países porque não há vacina. Houve uma incompetência de quem tinha o dever de garantir a vacina. Há um projeto de negação do que nós estamos vivendo. E isso é muito sério. E nós, profissionais da educação, não temos a esse discurso e a essas práticas que podem, inclusive, se tornarem vidas. Então, tudo tem que ser feito, volto a falar, com muito diálogo, com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muita atenção. Eu sei as noites que eu não durmo, as noites que eu acordo de madrugada, pensando na fala da mãe, que ontem colocou a situação do seu filho que está sem creche, na fala das professoras da escola particular de educação infantil, na fala das escolas pequenas que estão fechando nos bairros, fala dos cursinhos, né, variados que estão, das faculdades. Eu sei, eu tenho consciência disso tudo, a também tem. Mas a gente tem que caminhar com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muita atenção, e ouvindo principalmente a ciência. E eu quero registrar também que, além dessa denúncia que eu faço, porque a gente tem que denunciar que a gente não tem vacina,
governo federal não garantiu, e não está garantindo uma muito pequena e muito esparsa, apesar do esforço dos estados e dos municípios. O nosso Ministério de Educação também permitiu, ele devolveu verba no início desse ano, do orçamento de 2020. O Ministério da Educação não gastou todo o orçamento de 2020. Ele devolveu parte, sendo que estamos nessa situação calamitosa que poderia ter sido investido nas escolas públicas. E permitiu, no orçamento desse ano, que veio se arrastando até agora, um corte brutal que vai se refletir nas escolas, que vai refletir nas universidades. E, além disso tudo, um projeto de lei que estava sendo encaminhado, foi vetado pelo presidente, era um projeto que garantiria Wi-Fi para as crianças, os alunos mais pobres, profissionais que trabalham com esses. Há um fundo do setor de comunicação que poderia ser destinado para a compra, para garantir o Wi-Fi, porque é uma necessidade básica para as nossas escolas e creches. E o presidente vetou o projeto, inclusive falando mentirosamente que não havia recurso para isso. Quando o projeto de lei foi criado, ele foi apresentado e foi dito de onde seria de retirado esse recurso. E ele se negou a isso. Então, temos uma negação que não permite o nosso andar mais rápido. Mas isso também não tira a nossa responsabilidade de estar construindo. E aí, um pouco dessas ações que eu coloquei é o que a gente vem fazendo, e vem fazendo sempre em conjunto com as nossas escolas. E eu aproveito para dizer que é um imenso prazer conviver com o trabalho fantástico que as nossas escolas e as nossas creches vêm desenvolvendo. É tempo de anunciar, sim, que esses pais estão trabalhando muito, muito. E isso tem que ficar registrado e tem que ser oficiado também. Então, meu grande agradecimento por estar trabalhando com pessoas tão comprometidas, pessoas tão necessárias, com pessoas tão responsáveis, com pessoas que, com certeza, estão garantindo a aprendizagem, mesmo que não seja de forma ideal e 100%, mas estão garantindo. E, com certeza, que com o retorno, garantirão muito. Isso a sociedade Juiz de Fora não pode ficar tranquila, saber que nós temos uma rede de excelência. Patrícia, obrigada. Acho que ultrapassei meu tempo, mas talvez uma pergunta dê tempo de responder. Muito obrigada ao DA, Patrícia, Júlia. Minha casa, né? Não sei se era isso, Pati. Era sim, professora Nádia, e professora mesmo, né? Porque foi minha professora, foi a pessoa que abriu as portas da minha primeira casa acadêmica, que foi a Universidade Presidente Antônio Carlos, da qual eu me orgulho muito de ter sido aluna, né? Que você era coordenadora na época, né? Só 12 anos atrás, e que me deu toda a base política, pedagógica, humana, para estar aqui hoje, junto com essas meninas lindas do DA, somos 10 mulheres, gente, fazendo um movimento de inédito viável, à distância. A maioria de nós não se conhecia e nos unimos pela educação, inspiradas nas nossas professoras e professores da Universidade Federal de Juiz de Fora e com toda a bagagem que a gente tem, porque nós acreditamos na educação, nós somos frutos da educação. Então, professora Nádia, muito obrigada por estar conosco, né? Por ser a nossa secretária. E aí eu falo com muito orgulho. Também faço parte dessa rede como professora contratada, também sou mãe de aluno de creche. Então, todas essas inquietações, né? Todas nós aqui, né? Há muitas amigas lá da Unipac, do tempo de graduação, muitas pessoas queridas aqui conosco, professoras da rede, trabalharam com você, muitos elogios, e assim, gratidão mesmo a você, gratidão a todas e todos que estão nos assistindo, pela cordialidade, pela acolhida de vocês na live, os comentários extremamente amorosos no chat, muitas perguntas sobre vacinas, tá, gente? Então, assim, eu vou
condensar, que a maioria das perguntas foi sobre vacina, algumas perguntas sobre contratação. Então, vou começar com a pergunta da Sami. Existe um plano de vacinação dos professores e profissionais da comunidade escolar como prioridade antes de pensar no retorno presencial? Sim, eu vou, como eu disse, nós não temos ido no município de Juiz de Fora, como acontece, por exemplo, no município, né, na cidade de São Paulo, uma prioridade, né, você passar à frente esse grupo de profissionais. Nós não temos, há discussões, óbvio, né, em alguns momentos eu acompanho o trabalho do comitê científico junto com a secretária de saúde, porque os assuntos estão ligados, mas há uma definição sobre isso, pela complexidade do tema, mas há uma ação, assim, um compromisso que a prefeita já assumiu dessa associação, desse retorno à vacinação. De qual a porcentagem também eu não sei dizer nesse momento, mas assim, abrir a escola amanhã com os seus profissionais estarem vacinados sem termos uma garantia maior de que não haja uma mortandade e aí perca o controle, há compromisso, sabe? Nós estamos, porque assim, nós não temos mais como abri-los, isso foi feito de forma muito intensa, desde que a doutora Ana Pimentel assumiu a Secretaria de Saúde, e ela tem conduzido também a vacinação com uma maestria estupenda, com toda a equipe dela, mas a realidade é que a gente não tem vacina. Então, o caminhar vai ser mais lento mesmo, mas há um compromisso com a vida. Isso, assim, tanto que a nossa aposta, né, quando a gente saiu do Minas Consciente, é JF pela vida. Todas as ações de lockdown, de fechamento, de restrição, não é porque a gente acorda um dia e fala assim, hoje é dia da idade, eu vou fechar todo o comércio. Tem gente que parece que pensa que é, né, que pensa que é assim, absolutamente. A gente sabe a consequência econômica, política de todas as ações, mas todas as ações são vinculadas para a garantia da vida. Então, no momento em que a gente quase todos os leitos ocupados, com a possibilidade de pessoas morrerem sem atendimento, a gente não pode ser responsável e propor uma volta sem passar a vacinação. Então, tenho muita tranquilidade de que a prefeita também possivelmente anda tendo muitas noites insones, a secretária de saúde também, mas acima de tudo o nosso pensamento e a nossa garantia é pela vida. Esse compromisso é público. E a sua resposta contempla uma das perguntas, né? Que é justamente isso, esses profissionais eles vão voltar vacinados, né? Uma grande preocupação. Profissionais da creche, todas as profissionais, educadoras, coordenadoras, as recreadoras, todas também preocupadas se elas terão direito. Isso, exatamente, tem que ser todo mundo. E aí, educação, a gente está falando de rede municipal, né? 101 escolas, 4 CAEs e 46 creches. Nós temos as escolas federais, nós temos a UFJF, nós temos as outras universidades, nós temos os cursinhos livres, nós temos a rede estadual, tudo isso é educação. Então, quando a gente pensa em volta, é toda essa imensidão de gente. Você imagina se você fala voltar, se a gente pensar no conceito de isonomia para todos, e a rede particular. Então, por isso também que não dá para a gente pensar, eu libero esse setor e não libero o outro. Eu tenho que garantir o direito a todos. E isso tem que ser feito com esse cuidado. Por isso que não é tão simples, volta uma parte. Não é assim. O conceito de isonomia também tem sido estudado e respeitado por nós. É a garantia para todos e todas. Também a preocupação, né? Essas famílias vão ser vacinadas, além dos profissionais da educação, que estão na educação, essas crianças serão vacinadas. Então, é a grande preocupação do momento.
Na verdade, assim, a vacina ainda ela não está pronta para crianças e jovens, né? Eu não sei se 16, 18 anos, não lembro agora. A vacina, ela ainda não é. Vai chegar um momento, provavelmente o ano que vem, nós teremos vacina, teremos campanha de vacinação para Covid, como temos a campanha de vacinação para gripe. Né? Por exemplo, já está acontecendo a campanha para gripe. E, gente, na vacinação para a gripe, que já está instituída, nós, professores, somos grupo prioritário. Eles vacinam os mais velhos, vacinam as crianças, vacinam os gestantes, e depois vacinam nós, que a gente tem esse contato com a criança que é tete a tete, né? Imagina uma professora de creche que pega o bebê aqui no colo, que tem que acalentar a criança que chora. Não tem como você pensar uma educação que não haja o contato. Por mais que a gente tenha que estar, mesmo depois de dados, nesse primeiro momento, as nossas escolas não voltarão do jeito. Nós teremos que manter o distanciamento, nós teremos que manter a máscara, nós teremos que manter a higiene, limpeza constante. Então, durante esse ano, mesmo que em algum momento a gente volte já de forma híbrida, né? Alguns dias presencial, outros dias não, nós teremos que manter todos esses cuidados por enquanto, até que assente. E aí, por exemplo, a partir de todos os anos provavelmente vacinaremos contra a Covid. Vai ser mais uma vacina na nossa vida, uma possibilidade. E aí sim as crianças serão contempladas, mas nesse momento não. Então tem isso também. De nós vacinados nas escolas, nós estaremos com crianças não vacinadas, com familiares que de repente não estarão vacinados também. Como que a gente vai abrindo o fio e a gente vê que o novelo é muito longo, né? Simplesmente o professor e o aluno de aula. É muita coisa envolvida. Professora Nádia, e aí algumas pessoas também perguntaram sobre o retorno dos profissionais que são grupo de risco. Como que seria isso no caso de possível ensino híbrido? Esses profissionais que são grupo de risco, eles serão vacinados antes de nós, que não somos grupos de risco. Segundo o Plano Nacional de Imunização, depois que nós cumprimos a área, né, os mais velhos vacinados, os profissionais da saúde, entram as pessoas de grupo de risco. E depois de imunizados, esses profissionais voltarão, como nós que estamos já trabalhando. Eu trabalho presencialmente todos os dias e com uma equipe. Claro que nós estamos com um grupo reduzido, nós dividimos o grupo na secretaria, uma parte remota, uma parte presencial, mas, por exemplo, eu, as gerentes, as supervisoras, temos que estar lá às 8 horas. Diretoras, secretários, já estão nas escolas, né? Saiu da onda roxa, eles têm atividades, matrícula, certificado, 1000 coisas que já estão acontecendo, entrega de material impresso, né? Porque além do trabalho remoto, uma ação que deu muito certo é a produção das apostilas que são entregues às famílias. E no caso, são entregues né, pelos nossos carros, né, turistas. Mas, assim, essas já são ações presenciais que estão acontecendo. Nesse momento, esses profissionais não essencialmente nos espaços, eles estão exclusivamente no remoto, porque são grupos de risco. Esses só voltarão para alguma atividade presencial pós a vacinação. Esses, assim, sem sombra de dúvida, não podem ser expostos dessa forma. Profissionais que ainda não foram contratados gostariam de saber qual é a previsão de contratação para a Prefeitura de Juiz de Fora. Nós estamos iniciando esse ano letivo. É bom esclarecer que o ano passado foi esse ano muito atípico, a gestão anterior, né, levou um determinado tempo para se organizar, e o ano letivo, aspas, ele iniciou mais efetivamente a partir de meados de agosto.
nós temos que cumprir 800 horas no ano letivo. Claro, e oficialmente a gente cumpre, né? No ano regular, a gente tem 200 dias letivos e distribui 800 horas nesses 200 dias. Não foi possível cumprir os 200 dias, mas nós tínhamos que cumprir as 800 horas regulares, que é o direito do aluno, né, do estudante. Como nós começamos a contabilizar as horas, né, teve o início de fevereiro e março, depois nós paramos, não foi contabilizado até junho, julho, férias, começamos a contabilizar depois em agosto. Nós terminamos o ano letivo, entre aspas, de 2020, no dia 29 de janeiro desse ano, e terminamos devendo mais de 80 horas. E aí houve um acordo e uma possibilidade, a partir das orientações do Conselho Nacional de Educação, e uma definição aqui também pela nossa secretaria, de um contínuo pedagógico. Então, estamos terminando o ano de 2020 e fazendo 2021 juntos. Nós não temos uma quebra desses... São 2 anos que vão funcionar juntos. E para a gente garantir as 800 horas de 2020 e as 800 horas de 2020 até dezembro de 2021. Por conta disso, havia um parecer no final do ano que dizia que a gente teria que fazer um novo edital, uma nova contratação dos profissionais. Houve toda uma discussão. Os profissionais que já estavam contratados seguiram contratados, houve essa possibilidade. E no início agora do ano, a nossa PGM, a Procuradoria-Geral do Município, nosso procurador deu um parecer, da PGM não, foi o procurador do SRH, do Setor de Recursos Humanos, deu um parecer favorável também, que ao invés da gente fazer um novo processo, um novo edital de contratação, que levaria muitos meses, nós seguíssemos o edital de contratação que foi feito o ano passado. Foi uma decisão política nossa acatar esse parecer, pela total falta de tempo, senão a gente só faria essa contratação lá para junho, julho, e tem um atraso crônico na contratação, que para mim é um desafio no zero, que eu tenho colocado para a nossa equipe, que não pode mais se repetir a partir do ano que vem. Não pode. Nós temos que entrar o ano de 2022 com todos os profissionais na escola. E os problemas crônicos de contratação, que envolvem os quadros informativos das nossas escolas, com os departamentos de fundamental e ensino infantil, com o nosso departamento de profissão e com o SRH, a gente tem que sintonizar e achar um acordo nisso. Não conseguimos ainda. Então, a gente vai... O edital do ano passado vai seguir a colocação dos profissionais, porque nós tivemos esse parecer favorável, e foi uma decisão política seguir esse edital, porque se nós abríssemos um novo edital, as pessoas que ficam bem classificadas, as que já foram bem classificadas nesse atual edital, e elas teriam a chance de ter um segundo cargo na prefeitura, que é legítimo. Mas, quando a gente segue essa lista que já existe, nós garantiremos que profissionais que, nesse momento, estão sem vínculo nenhum contrato com a prefeitura, tenham o seu primeiro contrato com a prefeitura. E assim, gente, vocês não têm ideia, eu também não tinha ideia de como é difícil a gente fazer o levantamento que envolve todas as escolas, encaminhar isso para o SRH, a gente tem que justificar cada contratação, cada professor contratado, cada secretário contratado, a gente tem que justificar. Isso passa pela PGM, a Procuradoria, volta para o SRH, que autoriza que a gente contrate. É um caminho imenso, que é um desafio que a gente tem que romper mesmo os problemas. E aí, fazendo todo esse caminho, nós fizemos já a contratação, teve até um edital separado dos secretários, paramos, poxa, sexta-feira agora,
teremos a primeira contratação, depois da onda roxa, dos secretários. Temos uma programação, a partir da semana que vem, da contratação dos professores, coordenadores, que eu não sei te dizer a lista, não, aqui, Patrícia, a ordem, né? Mas, assim, a lista ficando pronta da contratação será disponibilizado nas redes, página da prefeitura, mas a gente já sexta-feira essa contratação. Eu sei que alguns não serão contemplados, é muito difícil, eu tenho recebido muitas demandas, cada demanda chega, cada situação especial, eu encaminho também para a procuradoria, porque eu estou fazendo tudo dentro da lei. Eu não posso beneficiar essa ou aquela pessoa, né? Porque eu conheço, ou porque eu sei que a situação dela é calamitosa. Eu tenho que seguir dentro da lei. Então, para não ter nenhum erro, eu demando ao procurador que me diz se é correto ou não. E nós estamos sob a Lei Complementar 173, que foi a Lei de Calamidade Pública instalada, né, no ano passado, que até o final do ano, e que foi estendida até o final de 2021. Isso impede que eu aumente o quadro. Então, vai ser estritamente o que já existia em 2020. Aqueles casos de vacância, de demissão, de morte, são esses casos que serão preenchidos. Eu tenho uma situação muito determinada escola, e eu queria garantir a essa escola uma vice-diretora para uma situação muito delicada que essa escola vive. Eu não posso criar esse cargo de vice-diretora da escola nesse momento. Eu não posso criar nem um cargo, mesmo que seja muito necessário. A Lei Complementar 173 me restringe total. Eu não posso. Então, também tem essas restrições legais, que fazem parte do texto, óbvio, né? Professora Nádia, ainda sobre contratação, a pergunta é da SAMI. Por que a Prefeitura de Juiz de Fora não aceita professoras formadas em normal superior com pós-graduação em gestão escolar para o cargo de coordenação pedagógica? Só aceita as pessoas com pedagogia. Não sei te dizer, Sami. Uma boa questão, Patrícia, você podia mandar isso por escrito para mim, tá? Vou ver, realmente tem algum aspecto legal aí que impede. Mas aí eu te respondo e a gente pode colocar nas redes, né? Porque com certeza tem muitas pessoas nessa situação e a gente encaminha essa resposta nos nossos grupos de WhatsApp para as pessoas saberem. Porque eu lembro que quando vocês estavam formando no curso de pedagogia, de normal superior, havia uma possibilidade de vocês fazerem a especialização, e muitas fizeram, inclusive na Estácio, engano, para poder exatamente poder participar desse contrato. Naquele momento eu lembro que tinha essa possibilidade, eu não lembro a lei, né? Mas eu não sei por que nesse momento não pode, mas eu vou procurar resposta para repassar, tá? Me manda por escrito depois, tá, Patrícia? E aí, mais perguntas com relação à questão da vacina mesmo, acho que já foram contempladas, com relação ao retorno, né? Ainda não se tem um retorno, as coisas estão sendo estudadas. Isso. Ainda, né? Também. O plano, a partir dessas ações todas que já estão sendo encaminhadas, agora está na hora de cada escola, cada creche, fazer o seu próprio plano de retorno, como, por exemplo, as escolas particulares de educação infantil já têm. Hoje à tarde, eu visitei durante 1h30 o Colégio Balão Vermelho, que é um colégio particular daqui de Juiz de Fora. Eu já tinha conversado com a Renata, que é a diretora, ela tinha apresentado já o protocolo. Protocolo não, plano. Protocolo é uma coisa, esse publicado ainda, né? Mas esse plano de retorno, essas escolas já estão bem avançadas. Que é você medir. Então, eu fui, por exemplo, na Maternal 1. Maternal 1 não, é muito pequenininho, mas 3 aninhos lá, né? As crianças, 4 aninhos, que já fazem rodinha. Na sala de aula foram retiradas, por exemplo, as mesas, tem uma mesa ou duas, dependendo do espaço, a marcação das linhas, onde podem ficar, a rodinha no chão,
e achei até uma ideia muito bonitinha, assim, que nós vamos apresentar para as nossas aulas. Nas rodinhas, foi medida o espaçamento de 1,5 m, 2, não lembro qual, e foram colocadas bolinhas coloridas na rodinha que já está marcada no chão. É ali onde as crianças podem sentar para garantir o distanciamento. Aí tem as mesinhas diante com as cadeirinhas. Cada cadeirinha tem a bolinha. Então, na rodinha aqui tem uma bolinha verde, uma azul, uma amarela, uma vermelha, que corresponde a cada, por exemplo, uma sabia 24 crianças, vão caber 8 para manter o distanciamento. Aí são 8 bolinhas coloridas, são 8 cadeirinhas com a bolinha colorida também. Então, a criança que senta na cadeirinha de bolinha verde, quando ela sair da cadeirinha da bolinha verde, ela senta na verde na rodinha. Porque você evita da criança ficar sentando uma na cadeira da outra. Se bem que isso vai acontecer, eu não tenho dúvida que criança é criança, né? Mas é uma forma de começar a ensinar, né? E aí ela própria pode carregar sua cadeirinha para a rodinha, voltar. Então, são essas ideias básicas que a gente vai ter que começar a pensar nas nossas escolas e nas nossas creches. E, né, como que a gente vai garantir a presença dentro dos espaços, e aí cada um é de um tamanho, garantindo né, o distanciamento social, aonde que a gente vai colocar os cartazes orientadores, aonde que terão as pias, aonde que terá, né, o álcool. Eu, por exemplo, não indico que você compre esses dispensers de álcool que a gente vê no comércio, na padaria e tudo mais. Se vocês observarem, na maioria do comércio em Juiz de Fora, eles estão todos estragados. Você fica pisando para sair o álcool, você estraga. Você imagina isso na escola. Eu, criança de 5, 6 anos, ia ficar apertando ali o dinheiro, né? E é o que eles vão fazer. Então, o que é melhor? Compra um borrifador, mas esse borrifador também não pode ficar ao alcance da pequenininha, que ele vai espirrar na cara do outro, né? Em que espaço que esse borrifador vai ficar? Onde que vai ficar a pia? São essas questões que agora a gente tem que planejar, que será o nosso plano de retorno. A gente voltar a se apropriar do espaço escolar, máscara, e garantir esses aspectos fundamentais do distanciamento e da higiene. Os próprios brinquedos. Nessa escola, por exemplo, todos os brinquedos de pano estão recolhidos. Brinquedo de pano dado. Brinquedo que vai ser possível de plástico ou de madeira, quantos? Quais? De forma que eu use com essa turma, com essas crianças, e na próxima eu tenha que higienizar até que entre a próxima turma. Então, são esses detalhes que compor, então, o nosso plano. E isso exige muito estudo, sim, dos que já existem por aí, e pensar coletivamente. Não é fácil pensar, não. Por isso que hoje eu fui lá no balão, eu pedi essa autorização, fomos eu e a Graciele, para a gente visualizar como é que essas escolas que já estão adiantadas, como é que elas estão fazendo. Aí ela permitiu que a gente fotografasse e tudo mais, para a gente poder dar essas dicas para as nossas escolas e creches também. Professora Nádia, são muitas perguntas, a gente estava conversando aqui nos bastidores, nós vamos mandá-las por escrito para que você responda e a gente faça esse repasse, né, pelas nossas redes sociais, para as pessoas terem acesso, né, porque realmente, assim, olhando, a maioria já foram contempladas, né, que é a questão da vacina, do retorno, protocolos, e eu vou encerrar com na verdade, eu vou compilar 2 perguntas em uma, sobre a municipalização do ensino, né, se está sendo discutido na prefeitura, e se as pessoas que têm o nível magistério básico, né, não no caso no meu superior, mas que tem o magistério do ensino fundamental, né, ou técnico, se elas poderão participar do concurso. E aí, assim, eu encerro com essas perguntas, antes de me despedir, depois que você responder, tem alguns informes, mas já agradeço de novo as pessoas que fizeram as perguntas, tá? Muito obrigada. Podem ter certeza que vocês serão contempladas
posteriormente. Não, beleza, Patrícia, olha só. Esqueci de falar, né, que uma ação que a gente conseguiu agilizar foi o concurso. Ele foi encaminhado no final do ano, mas ele tinha alguns problemas. E aí, então, assim que nós assumimos, nós paralisamos o processo, nós paramos o processo, reorganizamos aqueles pontos que tinham problemáticos e voltamos, e ele está no mercado. Então, eu estou acreditando, eu estou apostando muito, e eu estou pedindo a todas as energias, aos deuses, que aconteça, porque não é possível a garantia da educação de qualidade sem profissionais efetivos. Na época, eu falei que eu fiz concursos aqui em Juiz de Fora, aí eu formei em março. Na época tinha muita greve na universidade e sempre atrasava. Então, ao invés de formar em dezembro, eu formei em março. Em julho teve um concurso, em agosto eu já era professora efetiva. Olha que privilégio. No ano seguinte teve um outro concurso, e eu fiz, aí eu passei também, aí tinha 2 cargos de professora. 2 anos depois teve um concurso de coordenadora, e aí eu passei também, aí eu fiquei como coordenadora. Então, assim, isso foi garantindo uma rede efetiva, e isso transformou a nossa rede em uma rede de qualidade. E que não vem sendo garantida no sentido de que a gente tem 10 anos, passamos sem concurso. Eu vou usar uma expressão que as pessoas falam que quando eu uso é muito forte, mas eu vou usar, que é forte mesmo. É criminoso, sabe, o que aconteceu. A gente não poderia ter ficado tanto tempo sem concurso. E agora a gente entra no momento com muita ação. E podendo ter uma reforma administrativa aí, ó, que está rodando em Brasília, que acabe, inclusive, com os concursos. Então, nós estamos num desespero para garantir esse concurso. E, sim, os profissionais que nós chamamos de PRA, né, que são os profissionais que têm a formação em nível médio, estão contemplados, sim, porque nós estamos seguindo a carreira que existe atualmente no município. Pensamos que temos que fazer uma nessa carreira, mas ela é posterior, tá? Então, nesse momento, está garantido. Acho que foi a conta, né, Patrícia? Do concurso. Na verdade, é o magistério do ensino médio, né? É o PRA. Elas poderão fazer. É porque Farão, estavam sim. dizendo que seriam somente nós, normalistas superior com graduação, ou pedagogas com graduação. O que acontece é que na nossa rede nós temos o nosso plano de carreiras, né? Nós temos 2 grupos, o PRA e o PRB. O PRA é aquele professor que é professor a partir de ter o curso em nível médio. O antigo normal, escola normal que a gente falava, né? E depois houve todo um movimento de criação do normal superior, que foi uma tentativa de garantir o que estava previsto na LDB de 96, de que a gente garantisse a graduação em nível superior o máximo possível pelo Brasil. Então surgiu o normal, que não era uma pedagogia, mas é um curso normal em nível superior, então, que te leva a ser PRB. Porque quando você entra com a graduação, ou né, uma licenciatura, uma pedagogia, um superior, letras, sei lá o quê, você passa a ser, então, a ser PRB. Eu, quando entrei, por exemplo, eu já tinha o curso de pedagogia, eu fiquei 2 anos recebendo como PRA, e aí depois de 2 anos eu pude entrar com o meu time e passei então, como PRB. Mas esse PRA ainda existe e ele faz parte desse concurso, sim. Assim como secretários, coordenadores e as mais variadas áreas do conhecimento, né, da nossa rede. Professora Nádia, secretária de Educação, gratidão profunda, mais uma vez, por estar aqui conosco, por se disponibilizar, né, a participar sempre aqui com o DA, né, a segunda vez que a gente te chama, você vem prontamente, né, compartilhar conosco da educação. E, assim, uma coisa que eu queria falar, que independente da modalidade de ensino, né, gente, estamos à distância,
ou presencial, ou híbrido, a gente tem que pensar no afeto, no acolhimento. E é isso que eu senti na sua fala. Esse afeto, esse acolhimento, esse respeito à vida humana. Humanizar para além das telas, né? Hoje e sempre. Então, é essa a lição que eu tiro aqui hoje, né? Fico com o coração leve. Espero que vocês também estejam mais leves, mais felizes, né? Tantos profissionais, uma live assim que está com um número muito, muito grande de pessoas muito especiais. Então, a gente tem que sempre agradecer. E aí vou passar os informes agora, gerais do Patrícia, evento, né? então, muito obrigada. Minha colega de profissão, né? Foi minha aluna, agora é minha colega de profissão. Muito obrigada a você, DA, a Faculdade de Educação, a UFJF, e a essa cidade que também me acolheu e que hoje eu me sinto muito juiz-forana. Quando eu volto para minha cidade, para minha terra, os parentes moram em Campo Grande, e eu levo todo um sotaque, né, diferente do que nós temos lá. E eu sempre me senti acolhida, eu escolhi essa cidade, essa cidade me acolheu. Então, eu agradeço muito mesmo. E essa oportunidade que vivo, né, através do convite da professora e da confiança da professora Mar. Então, muito obrigada, estamos à disposição. Não podemos atender tudo a tempo e a hora, gente, é impossível. Canal de comunicação, né, tem nossa, esqueci agora o canal do Vinícius, depois é o Comunica SE, Patrícia, né? Nós temos um assessor de comunicação maravilhoso, Vinícius, que nos atende. Então, tudo que chega Vinícius, em termos de pergunta, ele encaminha ou para mim ou para os setores responsáveis. A gente vai atendendo na medida do possível, mas estamos abertos. E muito obrigada. E que a gente esteja nessa caminhada, mesmo que virtualmente. E com certeza a gente vai superar e a gente vai sair melhor, sim, de todos esses problemas. Um grande abraço, um beijo, tudo de bom para vocês. E no que precisarem, eu estou aqui. Então, eu me despeço com um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Então, agradecendo também aos nossos amigos, queridos amigos aí dos DAs que estão junto, né, conosco, que são os DAs, né, da Química, da Matemática, das Ciências Biológicas, da Educação Física e demais licenciaturas, que estão apoiando esse evento, que estão abrilhantando esse evento. Sem vocês também, nós não estaríamos aqui com tantas coisas maravilhosas para passar para os alunos. Agradecer aos nossos amigos da EAD, coordenação, secretários, porque eu sou da pedagogia à distância, gente, com muito orgulho. Então, agradeço a vocês que estão aí em peso, participando de todo o evento. Venham mesmo, a universidade é nossa, tanto do curso presencial quanto do curso à distância. E aí, vou passar agora o informe do sorteio, tá? Tá tendo um sorteio de 4 livros maravilhosos. Entrem no Instagram, @DAPedagogiaUFJF. Lá tem todas as regras, tá bom? Então, estamos sorteando o livro Educar Meninos e Meninas, Relações de Gênero na Escola, da nossa professora da Faculdade de Educação, professora doutora Daniela Wade. O outro livro é o Racismo Estrutural, de Silvia Almeida. O terceiro livro é Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, de Bell Hooks. E o quarto livro, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários, a Prática Educativa, do nosso patrono da educação, Paulo Freire. Entrem lá no Instagram, sigam também, tem muita coisa bacana do DA. Espero que vocês, né, sejam sorteados, espero que a gente não tenha mais livros para todo mundo, mas quem for sorteado seja beneficiado. O certificado, tá, gente? Ele vai posterior ao evento, tá? Depois que o evento acabar, vai passar por uma parte de triagem, então fiquem tranquilos. Ao final da live, né,
Tem agora, né, a palavra desafio, na verdade, que quando você preencher a inscrição, você tem que colocar essa palavra para validar, né, a sua certificação depois. E no mais, finalizamos com muito carinho, com muito amor e acolhida essa live. Um abraço a todos.